E aí, galera, beleza? Chegamos então à terceira rodada do torneio, né? Das partidas que eu vou analisar. Tô de pretos contra o Arthur dos Santos. Na verdade, eu tenho dúvidas, eu não deveria ter jogado de brancos essa rodada. No final do torneio, eu acabei com quatro partidas de pretas, duas de brancas, e a partida que talvez não fechou, acho que era essa. Quando eu cheguei, meu adversário já estava de brancos para me enfrentar e não tem parceramento colado na parede, né? Pelo computador, eu não conferi. E talvez eu tenha sentado errado aqui. Curiosidades, tá? Bom, vamos lá, galera. Então ele jogou E4, eu joguei C5 na nossa siciliana e eu costumo jogar muito com E6, né? Quando eu fiz o treino pro Mundial, eu joguei bastante com D6 aí para entrar em Najdorf, em Dragão e outras coisas. Mas E6 é o lance que é uma lance de estimação, é o que eu gosto mais. Tanto para jogar a variante da cravada, se o adversário entrar na linha clássica, né? Vou imaginar que ele joga esse. E gosto muito da variante da cravada. Mas às vezes também eu jogo com o cavalo C6 também, que é o mais clássico, né? Ou então até mesmo com D6 já joguei, com outras coisas aí. Até um A6, né? Mas vamos lá. Na partida aqui, ele jogou Bispo B5. E esse é um lance que eu não recomendo fazer, tá? Você só deve desenvolver esse bispo quando já tem um cavalo aqui, ou então quando é um lance de cheque. Porque da maneira com que ele jogou, aqui permite que eu jogue A6. Depois de A6, basicamente, ele vai ter que voltar o bispo. E aqui tem que tomar cuidado para não perder a peça, né? Que se voltar de qualquer jeito em A4 aqui, o bispo fica trancado, né? Então, meu adversário estava atento, jogou bispo D3. Só que o bispo D3 é um lance muito esquisito, porque atrapalha o peão aqui, então já ficou o bispo mal colocado. Eu deveria talvez voltar em E2, porque em C4 também não adianta nada, que eu vou jogar aqui e se tentar recuar eu fecho o bispo. E se voltar para D3 perde mais um tempo, ou E2 perde mais um tempo. Então, talvez aqui o melhor mesmo fosse bispo E2. Mas assim, o bispo D3 é um lance, tipo, moderno, digamos. Dá de jogar. É estranho, né? Para quem é um jogador mais clássico de xadrez é estranho. Mas assim, se você entende as ideias da abertura, jogar um C3, bispo C2 e depois D4, é possível. É possível, eu já joguei esse tipo de posição. Vou imaginar agora. Agora vem um C3 e depois de um lance tipo esse, bispo C2 e consertou a posição e vai jogar D4 depois. Não chega a ser um erro grave, bispo D3. Só daí teria que conhecer a profundidade da variante, né? Mas como o meu adversário jogou cavalo C3, acredito que ele não sabia muito bem o que estava fazendo aqui. Daí me permitiu que eu jogasse um lance como D5, que é um lance que eu domino o centro e já apoio o peão. Não sei se é o melhor lance, talvez aqui eu podia ter jogado B5 simplesmente, ganhando mais espaço para o bispo B7. Podia ter jogado cavalo de GN7 ou G6 para o bispo G7 também. Tem várias ideias, até mesmo cavalo B4 para tentar trocar o cavalo pelo bispo. Mas eu preferi jogar assim. Meu adversário fez um lance interessante, que é avançar para abrir para o bispo. Agora o bispo dele está muito bem. E assim, aqui eu posso jogar esse e ganhar um tempo no bispo. Mas sabe aquela sensação que eu fiquei de que esse cavalo não está tão bem, o bispo não está tão bem, e agora eu posso dar uma cutucada aqui que pode fazer com que ele jogue cavalo E2 e o bispo ficar preso. Então eu falei, não vou gastar o lance de C5. Vai que, né, depois desse, em vez dele jogar o cavalo para cá ou recuar, ele joga em E2. Aqui, sinceramente, eu esperava que ele rocasse e eu ia jogar esse. E é o que eu falo, se ele vier para cá, cai o bispo. Só que aqui, enquanto eu tô pensando o que ele pensando em tudo isso, ele joga cavalo E2 direto. E depois de C5, C4 aqui, a peça está perdida, né? Então, perceba que triste, acho que eu não lembro de alguma vez ter dado esse golpe em alguma partida, tipo,
É a primeira vez que eu lembro de ficar um bispo totalmente preso no centro, assim. O bispo normalmente fica preso pro lado de lá, né? Mas pro lado de cá, para mim é um pouco raro. Aí meu adversário aqui viu que ia perder o bispo, não tinha muito o que fazer. Tinha essa captura e essa. Ele preferiu essa de H7. E assim, vocês vão ver que ele captura H7, vai acelerar muito para ele perder o jogo, porque a torre ficou no lugar do peão e ela fica meio escondida aqui. E às vezes não dá de reparar que ela tá batendo em H2. Então eu joguei agora. Ah, ele jogou cavalo E4, tentou atacar o meu cavalo aqui, né? Se eu não defendo, eu perco uma peça. Esse peão está defendido, né? Então joguei cavalo por e joguei cavalo E7 para controlar, para ele não ter nenhuma entrada. Eu acho que não tinha muito perigo, mas com, peão, com uma peça a mais é melhor já tomar algum cuidado. Ele fez o roque. E aqui eu joguei um lance malandro, assim. Na verdade, deve ser o melhor da posição. Não tenho certeza se é o melhor ou não. Mas assim, dama C7 é um lance defensável, né? Ele pode simplesmente jogar F4. Mas é o tipo de lance que... E também está ameaçando o cavalo C6. Depois eu vou tirar o bispo a B7. Esse outro bispo aqui provavelmente vai sair para C5. Eu já estou muito bem. Mas aqui eu não tenho dúvida que ele tem que jogar esse. Talvez ele possa ainda jogar cavalo F3 também, que defende o peão. Mas outro lance possível é torre 1 também, né? Torre 1 é um bom lance aqui. Aí talvez eu possa jogar com cavalo G6 para deixar o bispo aberto aqui. Acho que assim, já está bem difícil para o branco, sinceramente, com uma peça menos e com uma debilidade ali. Mas o que eu estava esperando? Que às vezes o meu adversário jogasse esse e levasse um lance tipo aqui, que deixasse essa cravada. E daí depois esse cai mais um peão, né? Isso que eu queria exemplificar para vocês. Que o normal aqui perderia. Mas sem jogar o meu adversário não joga F4 e joga um lance bem desatento aqui. Ele não percebeu que o peão que era grave cair o peão, né? Ele achou que não era tão grave cair o peão. E ele joga B3, só que B3 perde imediatamente, porque agora eu jogo esse, ataco o cavalo, ataco a torre por trás e ataco H2. Então um lance que defende o cavalo e o mate, que é cavalo F3, não defende a torre, então já fica com mais uma torre a menos. E aqui vendo que ia perder a torre, jogou esse e esqueceu que tá com a linha de mate aqui. Repito, né? O normal é que tivesse um peão aqui e a torre estivesse atrás. Então aqui, com certeza ele não esperava levar esse lance. Eu lembro que a hora que eu joguei assim, ele ficou olhando bastante tempo e tal, sem entender, e daí viu que era mate, mas porque não é típico levar esse tipo de mate aí normalmente essa torre está fechada. Então, uma pena pro Arthur, né? Ter que perder a peça na abertura, e o Arthur joga muito bem, eu vi algumas partidas dele, é um jovem talento beltronense aí que com certeza pode ir muito longe. E é o que eu digo, né? Eu repito a mesma coisa que eu falei em relação a Yasmin, né? Eu vou jogar aqui em Beltrão, o pessoal mais velho fica assustando, né? Vai jogar com o Glaus e tal. E eu vejo que as crianças às vezes jogam um pouco nervosas, né? Jogam um pouco abaixo do que poderiam, né? Com certeza o Arthur poderia jogar muito melhor do que ele jogou esse jogo. Mas de qualquer forma, assim, não foram tantos erros graves, na minha opinião. Talvez o mais grave seja ter sido perder o tempo com o bispo na abertura e depois o outro aqui não vê que a peça ficava presa, né? Mas é tudo consequências, né? Espero que agora ele entenda que se for um dia jogar bispo D3, ele tem que tirar C3 e retornar o bispo. E bola para frente, né? Porque isso vai acontecer mais vezes, né? Esse tipo de coisa. Aqui também talvez fosse melhor jogar um lance tipo cavalo F4 e deixar tomar e tomar de cavalo. Melhor do que abrir a coluna inteira para a torre, né? Já ficava uma posição um pouco mais jogada, né? E depois tirar esse bispo por aqui, né? Jogar um lance tipo
B3, bispo B2, dama E2 e completar o desenvolvimento assim com roque pequeno ou roque grande, né? Acho que ainda era uma posição mais jogada, né, do que a da partida. Mas de qualquer forma, depois que se perde uma peça, já fica tudo mais difícil, né? Beleza? Espero que tenham gostado. Essa foi a minha terceira rodada na classificatória do Municipal. Daqui a pouco eu gravo o próximo vídeo. Abraço.